Denise se torna uma escritora de sucesso e vive uma vida pacata no campo com sua esposa, Alicia. As duas vão ter que tomar uma decisão que pode afetar o seu relacionamento. E agora tudo vai ser posto em xeque. Será que o amor delas vai durar? Fala, Pocha! Lésbica. Olá, eu sou Camila. Oi, meu nome é Jéssica. E hoje vamos começar de uma forma diferente, né, amiga? Qual é o nosso tema? Casal de revista. Mas será que é mesmo? É isso, amiga, não estamos bem. Vamos contar um pouco das crises, né? Principalmente nesse casal que vamos falar hoje da série Master of None, Denise e Alicia. Pra quem nunca ouviu falar dessa série, a gente vai comentar um pouco aqui da terceira temporada. Caso você não tenha assistido, vai conter spoilers, né, amiga? Com certeza, sempre tem. Pois é, Master of None é uma série que foi criada por o Aziz e teve 2 temporadas. A segunda temporada foi em 2017. A temporada bombou, inclusive, né? Mas ela foi suspensa e aí voltou agora em 2022. E a terceira temporada é uma coisa. E é por isso que a gente vai falar dela. A terceira temporada é focada só na Denise e na esposa Alicia, né? Como a gente falou na sinopse. E ela tem totalmente um tom e uma abordagem novas sobre um tema que não era tão aprofundado nas outras 2 temporadas, né? Que as 2 primeiras temporadas eram mais focadas em Dev, né? O personagem que era interpretado pelo Aziz. Já essa terceira temporada é focada na relação de Denise e Alicia, para nosso prazer, deleite e sofrimento. E nosso tema, né, tem tudo a ver com esse episódio, que é isso, né? O casal perfeito, elas bem-sucedidas, morando numa casa no campo. O sonho de qualquer lésbica que gosta de campo. Camponesa. Lésbica camponesa. Eu mesma queria muito morar numa casa assim, na fazenda, dar comida pra galinha. Meu sonho. Mas nem tudo são flores, nem no mundo das lésbicas, né, amiga? E o que eu acho mais engraçado é que a gente começa acreditando que, sim, as coisas podem ser flores, né? Porque a gente vai acostumando, assim, com a rotina das duas, sempre muito próximas, sempre fazendo as coisas, muito colaborativas, né? Aquela cena, principalmente nos 3 primeiros minutos, né? Que é delas dançando enquanto tiram a roupa, sabe? Tipo isso de estarem dividindo a rotina e se curtindo durante as coisas simples do dia a dia. E aí a gente vai acreditando, né? Que realmente é um casal perfeito. Mas aí chega o grande embate, que é um embate que move tanto casais héteros como casais homossexuais, é o fato de filhos, né? Filhos, por que tê-los, por que não tê-los? Esse tema polêmico. Só que aí, o que mais fica pesado nisso é que a gente sente esse lado da Denise de não querer e ao mesmo tempo gostar muito da Alicia e acabar topando, né? E é esse o grande problema de toda a história, né? O que você achou, amiga, desse momento, assim, dessa rotina, desse casal de margarina para um casal em crise com o tema filhos? É interessante porque a abordagem já vem também com um viés mais complexo, né? Tipo, quando a Alicia vai exigir, de certa forma, demandar, não exigir, mas assim, quando ela quer conversar sobre o tema, né? Denise arredia, diz que pra pensar mais pra frente, que ela tá escrevendo um novo livro e tal, mas ela já traz uma queixa que é anterior, né? A Alicia, nesse sentido de que ela já dedicou muito da vida dela aos planos de Denise e agora ela quer fazer a coisa que ela tem vontade, que é ter filhos. E Denise cede, mas ela não se convence, na verdade. Ela não chega num ponto em que ela realmente quer fazer aquilo, né? Como se ela só... Não, tá, eu vou fazer isso por você. E ter filho não é uma coisa que dá pra fazer assim, né? Eu tive uma experiência pessoal, né, no meu relacionamento, e a gente discutiu muito sobre esse tema, justamente por isso, porque não dá pra só ceder
Você precisa... As duas pessoas precisam estar sintonizadas nessa vontade, porque é uma coisa que afeta e modifica e que você precisa do empenho de todo mundo ali, né? E apesar da gente não querer ter filhos, a gente teve essa discussão antes. Tipo, nenhuma das duas quer ter filhos, mas vamos discutir o fato. A gente teria ou não teria e tal. E realmente, se uma pessoa quer e a outra não, fica uma nesga no relacionamento, né? Fica uma coisa ali meio... Ai, meu Deus. Quando esse tema voltar, vai ser um problema, né? Então, precisa realmente discutir. E a série faz uma coisa que é interessante. Tipo, elas... Não é que de cara não... A Denise não aceita. Ela vai, cede, elas fazem a primeira tentativa. E aí, quando a Alicia sofre um aborto espontâneo, né? Aí a crise começa mesmo mais profundamente. Então, meio que... É interessante isso também, porque mostra as nuances, né? Você cede, mas aí você cede e isso repercute em como você vai se comportar também em relação às outras etapas daquele processo, né? E a Alicia já tava com 37 anos, né? A gente, depois dos 30, já começa... E isso que eu acho legal, que a médica começa a explicar isso, né? Sobre... Quando você já começa 32, 33, 34, já é meio que o limite pra começar a ter filhos, porque a nossa produção de óvulos já vai caindo. Então, tipo... E a Alicia já tava com 37 quando ela começa a fazer o tratamento, né? Que é, tipo, pra ser mãe solo, no caso. Ela já tava sem a Denise. A gente já dando spoiler antes da... Não, mas tipo... É o fato dessas decisões, ao mesmo tempo de serem muito importantes, elas precisam ser tomadas rápidas durante um casamento. Porque é isso, o reloginho das pessoas que têm útero dentro de um relacionamento é muito curto, sabe? Tipo, você tá 10 anos com a pessoa e aí você já tem 36, 38. Cada vez vai ficar mais difícil, né? Conseguir fazer isso e se for um sonho de um dos lados. Por isso que eu acho que foi interessante também elas acabarem, porque o que aconteceu também, e que isso acaba acontecendo nos relacionamentos, que é perigoso, é você se anular pela carreira da outra, né? Que foi o que a Alicia acabou fazendo por Denise, assim. E é isso, né? Quando ela chega nesse momento de firmar que quer ter o filho, independente, né? Acaba sendo independente da relação também, porque Denise se mostrou, né, um tanto apática em relação tanto ao aborto quanto a tudo mais. E aí depois tem umas coisinhas que eu acho que às vezes fazem sentido na série e na realidade também, né? Que é essa coisa, quando elas começam a se afastar, acaba que as duas vão ter casos e a gente descobre, as duas descobrem, né? Numa situação tanto constrangedora depois de um acidente de carro, mas é só reflexo do que já estava acontecendo dentro da relação, né? Esse distanciamento que elas tiveram. E a gente começa a acompanhar, e é interessante, né? No terceiro episódio, acho que da temporada, a gente começa a acompanhar só a Alicia no processo de engravidar. E ela quer engravidar e quer ter um filho independente, né? De estar com a Denise ou não. Ela quer fazer isso. E a gente acompanha mais a Alicia na temporada do que a própria Denise, né? Que é a personagem que a gente já estava acompanhando antes. Mas eu acho muito interessante como aprofundou nesse tema mesmo, né? E acaba sendo até doloroso ver o processo de Alicia nessa coisa da tentativa de ter filhos e tal. E, assim, às vezes me incomoda uma coisa que acontece nesse jeito de contar histórias sobre lésbicas mais, tipo, que não são jovens, né? De lésbicas já depois dos 30. É que depois do casamento, meio que o próximo dilema que essas mulheres podem ter é ter filhos ou não. Tipo, eu também quero ver histórias dessas mulheres que não querem ter filhos, não querem discutir isso. Como é que a gente conta histórias dessas mulheres mais velhas, que não são idosas já, mas também não são tão jovenzinhas, não estão no primeiro amor, já tiveram várias... Mas ok, eu gostei de ver essa história, até porque também são mulheres pretas, bem-sucedidas, que estão num espaço, né, de realização pessoal, mas que também estão nesse processo, assim, de querer ter filho e tal. É uma narrativa um pouco diferente nesse sentido, apesar de trazer de novo esse tema de ter filho. E uma coisa muito interessante é que é o fato da Alicia ter sido doutora em química, e aí, tipo, depois dos 30, ela simplesmente decidiu que não queria mais fazer isso e queria ser design de interiores, né?
E aí isso fica muito evidente no bom gosto da casa delas, né? Também, tipo, esses pequenos detalhes. E aí o que eu acho engraçado, que eu me identifiquei muito, é com isso também, de você entender o que você quer e o que você não quer. Que foi uma coisa que aconteceu mais quando eu fui chegando perto dos 30, né? Que assim como a Alicia, eu também fiz uma transição de carreira há pouco tempo. E meio que é isso, meio que você começa a saber o que quer. Só que, ao mesmo tempo, é muito doloroso quando a Alicia percebe o quanto que ela acabou se perdendo também no relacionamento, sabe? E isso é aquela conversa que elas têm na cozinha pra assinar já a documentação do divórcio. É muito difícil, sabe? Tipo, você fica muito... Ai, nossa, deve ser uma sensação muito ruim de viver algo parecido, né? Porque realmente a Alicia tá, assim, no limite dela. E pra Denise tava tudo bem, só que realmente era isso. Tipo, Denise tava na sua carreira focada, focada, focada. E não tinha muito tempo de perceber que algumas coisas não estavam andando tão bem, né? Foi tanto que a Alicia sempre era a pessoa que procurava pra conversar sobre tudo e Denise não conseguia enxergar que as coisas não estavam andando tão bem, assim. E eu acho que um momento muito marcante, que elas ficaram muito tensas, ainda não estava ruim o clima, foi quando o Dev foi visitar elas, e aí ele e a mulher começam a discutir. E aí você vê o contraste, né, de como o dinheiro também influencia nessa harmonia entre o casal, mas também, ao mesmo tempo que a gente vê nesse momento que o dinheiro influencia, a gente também percebe que ele não é tudo, porque mesmo assim elas acabam se desentendendo e se divorciando, né? Que é muito mais a conversa, assim. Só que é muito interessante ver aquilo, porque você vê como é complicado uma pessoa que tem um relacionamento há muito tempo entender que ela pode sim conseguir seguir a vida também, né? Porque o Dev e a namorada, eles visivelmente já só estão levando aquilo porque acham que não vão... Não tem outra forma de existir no mundo sem a pessoa. E isso é muito complicado, assim. Talvez pode ter sido isso também que a Alicia começou a... Deve ter sido um primeiro gatilho, assim, sobre... Cara, eu tô me anulando por causa da Denise, sabe? Que eu acho que ela começou. E foi logo depois disso que começou a conversa sobre ter filho, que era a única grande vontade da Alicia, né? Dentro do relacionamento, assim. Era uma grande vontade que ela não estava conseguindo, né? Realizar. E não conseguiria ou não gostaria de fazer sozinha. Acabou que ela precisou fazer sozinha e conseguiu fazer sozinha depois, né? E eu acho muito legal como eles terminam a temporada, né? Porque a gente vai acompanhando a lixa e aí depois, no final, a gente vê elas duas juntas de novo, só que Na mesma casa, só que com a decoração de pessoas brancas. E aí elas começam, não acredito que botaram um cachorro nessa parede. Nossa, é muito interessante aquilo. E elas voltam no sentido, tipo, as duas estão tendo um relacionamento, se casaram com outras pessoas. Denise acabou tendo um filho com a nova esposa e elas estão tendo um caso. E aí eu achei essa solução pra terminar a história muito engraçada, assim, tipo, do nada você tem, tipo, um começo de temporada com harmonia, uma interação, uma coisa, né, essa relação cotidiana e tal. Aí você tem um breakdown, um rompimento, um drama, todo o processo de Alicia tentando engravidar. E aí depois você volta para elas duas juntas de novo, agora numa configuração totalmente diferente. E também se refletindo e se perguntando sobre as escolhas que elas fizeram antes e as que elas estão fazendo agora, né? De estarem as duas traindo as respectivas esposas, mas sentindo que aquilo ainda é real de alguma forma, né? Porque elas se separaram por conta dessas escolhas, mas não porque não se gostavam, né? Eu acho que é uma narrativa muito interessante pra acompanhar, né? E muito bem feita, ficou muito bem realizada. A direção ficou muito bacana. E também muito maduro, eu acho, essa conversa delas duas, quando elas estão na cama, sobre se vão continuar assim ou se vão realmente romper e continuarem juntas. Só que aí você vê a maturidade de Alicia de entender que, ok, a gente pode estar se curtindo agora, mas uma mudança tão drástica de novo na minha vida pode não fazer efeito, né? E, tipo, isso de entender que elas se gostam, mas não necessariamente voltar a morar junto e serem casadas podem funcionar, né? Já que já viveram isso e a Alicia foi a que saiu mais marcada dessa convivência. Então... É errado, mas a gente entende também o lado da Alicia e o que ela passou, né, no relacionamento. Mesmo gostar. E é aquilo que a gente fala, tipo,
é lindo nas histórias de amor, tipo, ai, a gente se gosta e vai ficar junto. Só que não necessariamente, né? Aquilo eu achei muito vida real também, sabe? É muito, tipo, não necessariamente porque você gosta muito de alguém que você vai terminar com essa pessoa, né? A vida Vai ver a leva, vida leva toda. caminhos... e nem por isso vai deixar de gostar dela, né? Também. Que é como aconteceu tanto com a Alicia como com a Denise. Enfim, eu achei interessante esse final aberto delas duas. E aí a gente tem as curiosidades sobre a temporada, né? Que na verdade a Lena Waithe, ela tinha ganhado em 2017, ela acabou ganhando um Emmy por conta do roteiro que ela escreveu do episódio Thanksgiving. Da segunda temporada, tem um episódio, né, na segunda temporada de Master of None, que é voltado para contar essas reuniões de ação de graças que ela tem com a família, e Dev também participa de todos os anos. Mas acaba que, na verdade, é um episódio voltado para contar sobre a saída do armário de Denise, digamos, né? Tipo, como essa relação dela com a mãe, tia e a avó, e como a gente vai acompanhando o Dev. Tipo, a gente é meio que Dev naquela história, né? A gente vai acompanhando essa relação dela se construindo e ela se entendendo, e depois que ela já se entende como lésbica, e quando ela conta pra mãe como elas reagem, até o momento em que ela leva a namorada, e depois outra namorada, e depois a primeira namorada. Então, é um episódio muito bacana, e ela acabou ganhando o Emmy por conta desse episódio. E foi muito legal também o discurso dela quando ela recebeu, justamente trazendo essa questão da representatividade, como é importante as pessoas LGBT assumirem esse lugar de contar histórias, né? E a gente sabe que realmente isso influencia muito em como as histórias são contadas, e a prova é essa temporada, né? Que ela também tá no roteiro e arrasou. Outro fato interessante é que a Lena, além de roteirista, ela também é produtora. E ela produziu o filme Beauty, né? Que conta um pouco desse romance da Whitney Houston com sua produtora e assessora. E é bem interessante o filme, a gente recomenda, né, amiga? Tem na Netflix. Tem questões, né? Whitney Houston tem muitas histórias. Inclusive, Whitney Houston linka mais uma vez com a Alicia, porque a atriz que faz a Alicia, Naomi Ike, ela estrelou o filme I Wanna Dance With Somebody, que é o filme musical, baseado também na história da Whitney Houston, só que esse é oficial, né? O Beauty é tipo uma biografia não autorizada de ficção. O I Wanna Dance With Somebody já foi autorizado pela família. E o interessante é que a Nami também faz parte da produção executiva do filme, ou seja, mulheres foda, tanto na parte da frente como gerindo os filmes, né? Isso que eu acho massa, tanto da Lena como da Nami, é o fato delas também estarem por trás dos filmes e das produções que elas estão estrelando. E a última curiosidade é só o fato que a Lena está presente em grandes TV shows, como falam, que ela participou da 4ª temporada de Westworld e ela fez uma participação no primeiro episódio da 2ª temporada de The L Word, Generation Kill. Sapatonas do poder. Dica! A dica de hoje, na verdade, não é nenhuma dica. É tipo um relato de uma experiência pessoal de assistir e ficar cada linha da série Gap. Eu não posso dizer que a série é boa, gente, não é isso. A narrativa é muito diferente do que eu tô acostumada, isso aí eu entendo. Mas eu sinto que a produção lá da Idol Factory conseguiu criar toda uma mística ao redor da série, inclusive com a parte do chip entre as atrizes e tudo mais, que criou meio que me jogou num buraco. E eu tô numa espiral há 2 semanas, só falo disso, só assisto isso, só comento isso, só vejo isso no Instagram. Mas em resumo, a série foi lançada em 19 de novembro do ano passado. E cada semana saiu um episódio, foram 12 episódios. E acabou agora no sábado de carnaval, foi o último episódio que saiu, dia 16. Então tá tudo no YouTube pra assistir. Todas as youtubers e influencers que falam sobre conteúdo lésbico estão falando sobre Gap. E assim, tô entregue, não consigo nem... Acho que assim, só assistindo ou conversando comigo por 5 minutos vocês vão querer assistir. Mas não quer dizer que é bom. Mas quer dizer que eu quero dizer que é importante assistir às vezes, porque é uma narrativa fora do comum, do que a gente tá acostumado, é um entretenimento
televisivo que passou na TV aberta na Tailândia, tipo, é o primeiro GL, né, que eles chamam Girls Love, que passa na TV aberta na Tailândia. E apesar de ter muitas questões envolvidas em relação à produção e a como tratar alguns temas, eu vejo a importância desse conteúdo estar passando na TV lá. E, inclusive, as atrizes, elas engajam em relação às discussões sobre como no país é preciso mudar as leis e, por exemplo, a questão do casamento homoafetivo, ele ser legalizado e tudo mais. E elas são muito fofas, gente. Por favor, assistam, é lindo. Mas, vocês veem, eu fico oscilando entre o meu vício e os meus critérios. É isso. Basicamente, assistam pra ter uma opinião. Eu acho que é válido. Eu acho que é válido. É isso, gente. Esse programa foi mais curtinho hoje. Mas é que a gente queria muito falar sobre Master of None. Foi uma série que a gente assistiu nos últimos tempos e que marcou muito a gente, né, amiga? A gente gostou pra caramba. E caso você ainda não acompanha a gente nas redes sociais, agora é o momento da gente pedir, né? Vai lá, segue a gente no @ Fala, pocha! Tanto no Instagram como no TikTok é o mesmo @. E se você não gosta de ouvir os episódios aqui pelo Spotify ou outro stream de áudio, a gente também coloca no YouTube, cara. Vai lá, dá essa moral. Também tá saindo no YouTube. Pois é, gente. Sigam a gente, comentem, mandem histórias, sugestões de séries pra gente assistir, que a gente assiste e comenta aqui. É isso, gente. Fiquem todos bem. Lembrem de se hidratar, porque mesmo que vocês não estejam after 30, mas é importante se hidratar para viver bem e ficar com a pele boa, tá bem? É isso. Tá bom, então. Dica da Tchau, tia. gente. Dica da tia Camila. Tchau. O Fala Pode é feito por Roteiro: e apresentação Camila Pedrosa. e Jéssica Araújo. Edição: E mixagem Ada Viana. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.